Pedro sempre acreditou que sua vida era perfeita. O empresário de sucesso, que aos 45 anos tinha construído um império a partir do zero, se orgulhava de ter conquistado tudo com suor e dedicação. Além disso, sua família era sua maior realização. Casado com Laura por mais de 15 anos, eles tinham uma filha, Isabela, de 13 anos, que era o centro do seu mundo. A relação entre pai e filha era sólida, construída em anos de carinho, amor e cumplicidade. Pedro estava convencido de que nada poderia abalar sua vida familiar até aquele fatídico dia. No hospital, com o som constante dos aparelhos ao fundo, Pedro segurava a mão de Laura, que estava fraca demais para sequer falar. A mulher que ele amava há tantos anos estava prestes a partir, vítima de um câncer agressivo. Ele sabia que o fim estava próximo e sentia o peso de cada segundo escorrendo por entre os dedos. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ele se forçava a manter a compostura, pelo menos na frente dela. E foi nesse momento de despedida que Laura, com a voz fraca e entrecortada, revelou uma verdade que esmagou o coração de Pedro. Pedro, Isabela não é sua filha. As palavras saíram quase como um sussurro, mas foram um golpe mortal. O chão sumiu sob seus pés. Ele soltou a mão dela por instinto, como se algo estivesse queimando dentro de si. O que ela acabara de dizer não podia ser verdade. Antes que ele pudesse digerir as palavras, Laura fechou os olhos pela última vez. Pedro ficou ali, paralisado, encarando o corpo da esposa, agora sem vida. Um turbilhão de emoções o engolfava. Raiva, incredulidade, dor. Como ela pôde fazer isso com ele? Durante todos aqueles anos, ele viveu uma mentira. Tudo o que ele construiu para sua família parecia agora uma farsa. Mas havia um detalhe que mantinha Pedro agarrado à sanidade: Isabela. A menina que ele criou com tanto amor, que ele assistiu dar seus primeiros passos, que ele ensinou a andar de bicicleta, que o chamava de pai com tanto orgulho. Mesmo com a verdade devastadora que acabara de ouvir, Pedro sabia que a amava incondicionalmente. Ela era, e sempre seria, sua filha. No entanto, o caos estava apenas começando. Enquanto Pedro ainda tentava processar o choque, outro nome entraria em cena. Alguém que ele jamais esperava. O verdadeiro pai de Isabela, desconhecido até aquele momento, apareceria, reivindicando seu direito sobre a filha. E essa batalha não seria fácil, nem para Pedro, nem para Isabela. Com a cabeça girando, Pedro percebeu que, mesmo com a revelação de Laura, sua missão de proteger Isabela estava apenas começando. O que ele faria a seguir deixaria todos ao seu redor em pânico. Pedro estava disposto a lutar até o fim, mesmo que isso significasse perder tudo. Nos dias que seguiram a morte de Laura, Pedro tentou se manter firme por Isabela, mas a dor da traição e da perda o corroía por dentro. As palavras da esposa ainda ecoavam em sua mente. Como ele não percebeu? Como passou todos esses anos sem saber que Isabela não era sua filha biológica? Esses pensamentos eram como lâminas afiadas, mas cada vez que olhava para Isabela, todo o ressentimento desaparecia. Ele a amava mais do que tudo. Ela era o amor de sua vida, sua razão de continuar. Isabela, por outro lado, estava devastada pela perda da mãe. Pedro fazia o possível para confortá-la, mas uma parte dele se perguntava como contar a verdade sobre sua origem. Seria justo revelar isso agora, em meio a tanta dor? Foi então que, em uma tarde nublada, enquanto Pedro tentava resolver as pendências do funeral de Laura, ele recebeu uma visita inesperada. Um homem alto, de olhar determinado, apareceu na porta da sua casa. Pedro, desgastado emocionalmente, mal prestou atenção ao estranho até que o homem proferiu as palavras que mudariam tudo. Meu nome é Gustavo. Sou o pai biológico da Isabela. O ar pareceu desaparecer da sala. Pedro, paralisado, encarou o homem à sua frente, tentando processar o que acabara de ouvir. Gustavo,
pai biológico? Pedro sempre imaginou que esse outro homem era uma figura distante, talvez alguém que nunca soube da existência de Isabela. Mas ali estava ele, em carne e osso, exigindo o que, segundo ele, era seu direito. Gustavo não era um desconhecido. Ao ouvir o nome, Pedro lembrou-se vagamente de uma história que Laura havia contado muitos anos atrás, sobre um antigo relacionamento antes de eles se conhecerem. Na época, Pedro não deu importância, confiava cegamente em Laura. Mas agora tudo fazia sentido. Eu quero minha filha, disse Gustavo com uma firmeza assustadora. Sei que você a criou, sei que ela te ama, mas eu sou o pai verdadeiro. E agora que Laura se foi, eu quero o que é meu por direito. Pedro sentiu seu sangue ferver. Como aquele homem podia aparecer de repente, depois de tantos anos, e exigir algo que não lhe pertencia emocionalmente? Isabela era sua filha, independente de sangue ou genética. Ele a conhecia melhor do que ninguém, sabia seus medos, suas alegrias, seus segredos. Pedro ficou de pé encarando Gustavo nos olhos, sentindo a raiva borbulhar no fundo de sua alma. Você não tem ideia do que está dizendo. Pedro respondeu com a voz trêmula. Eu sou o pai dela, sempre fui. Onde você esteve todos esses anos? Você não tem o direito de simplesmente aparecer e tentar tirá-la de mim. Gustavo se manteve firme, com um olhar quase impenetrável. Eu sei que errei, Pedro, mas agora estou aqui e não vou desistir. Uma batalha começou a se formar naquele instante. Pedro sabia que não seria fácil. Não se tratava apenas de um confronto emocional, mas de uma luta legal, e talvez até física, para proteger sua filha. Ele sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas uma coisa era certa. Ele nunca deixaria Isabela ir. O que viria a seguir seria a maior luta da sua vida, e ele estava disposto a sacrificar tudo. Nos dias que seguiram o confronto com Gustavo, Pedro mal conseguia dormir. Ele estava atormentado pela possibilidade de perder Isabela, algo que o enchia de desespero e o deixava à beira do colapso. Cada olhar, cada sorriso de sua filha se tornava um lembrete constante de que sua vida como ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Pedro não sabia como revelar a verdade para Isabela. Como dizer a uma adolescente, já devastada pela morte da mãe, que o homem que ela sempre acreditou ser seu pai, na verdade, não era seu pai biológico? Ele tinha medo de perdê-la emocionalmente antes mesmo de Gustavo fazer qualquer movimento. Porém, o destino não esperaria. Gustavo, determinado a ter sua filha, começou a agir rápido. Ele não se contentava em simplesmente aparecer. Logo, uma ação judicial foi movida. Gustavo queria reconhecimento legal como o pai de Isabela. Ele queria tempo com ela, contato, e estava disposto a brigar nos tribunais se necessário. Pedro, um homem de negócios acostumado a lidar com situações de alta pressão, se via totalmente impotente nessa batalha. A cada reunião com seus advogados, as incertezas se multiplicavam. O sangue falava mais alto perante a lei? Ele temia que sim, mas não estava pronto para desistir. Não importava o que os papéis diziam. Isabela era sua filha, e ele lutaria até o último suspiro para protegê-la. Mas antes que a luta chegasse ao tribunal, o mais temido aconteceu. Isabela descobriu a verdade. Foi uma tarde silenciosa. Isabela, desconfiada do comportamento estranho do pai nos últimos dias, havia ouvido fragmentos de conversas ao telefone e começou a investigar por conta própria. Quando finalmente confrontou Pedro, ele não teve escolha senão contar tudo. Pai, o que está acontecendo? Eu ouvi você falando sobre um tal de Gustavo. Quem é ele? Isabela perguntou, com os olhos fixos em Pedro, visivelmente preocupada. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas, mas a dor era visível em seu olhar. Sentou-se ao lado da filha no sofá e segurou suas mãos, sabendo que a conversa que se seguiria mudaria tudo. Isabela, eu queria te poupar dessa dor, mas não posso mais esconder. Gustavo, ele é seu pai biológico. Os olhos de Isabela se arregalaram em choque. O quê?
O que você está dizendo, pai? Isso não pode ser verdade. Pedro tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Eu sou o seu pai, Isabela. Sempre fui e sempre serei. Mas biologicamente, você é filha de outro homem. Sua mãe. Ela me contou antes de morrer. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Isabela ficou ali, parada, sem saber como reagir. A menina, que até aquele momento nunca havia questionado seu lugar no mundo, agora estava perdida. A dor em seus olhos partiu o coração de Pedro em 1000 pedaços. Ele queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que para ela nada jamais seria como antes. Isabela se levantou abruptamente sem dizer uma palavra e correu para seu quarto, batendo a porta atrás de si. Pedro ficou ali, sem forças, com o coração esmagado pela culpa e pelo medo. Ele sabia que o verdadeiro teste começaria agora. Será que o amor incondicional que ele sempre sentiu por sua filha seria suficiente para mantê-los unidos, mesmo diante dessa verdade devastadora? Enquanto Pedro tentava juntar os pedaços do que restava de sua vida familiar, Gustavo já havia se aproximado de Isabela, oferecendo a ela uma versão diferente da história. A luta não seria apenas legal ou física, seria uma batalha pelo coração e pela confiança de Isabela. E essa seria a batalha mais difícil que Pedro já enfrentou. Os dias que se seguiram à revelação foram os mais longos da vida de Pedro. Isabela mal saía de seu quarto, evitando-o sempre que podia. A casa, antes cheia de risos e conversas, agora estava imersa em um silêncio devastador. Pedro tentava manter as rotinas, mas cada gesto, cada momento, parecia um lembrete do quão frágeis as coisas se tornaram. Do outro lado, Gustavo estava determinado a reconectar-se com a filha. Ele enviava mensagens, tentava se encontrar com ela e aos poucos foi conquistando espaço na vida de Isabela. Pedro, consumido pela insegurança, via de longe os sinais de que sua filha começava a se abrir para aquele estranho que ela agora sabia ser seu pai biológico. Uma tarde, enquanto Pedro estava no escritório, Isabela apareceu na porta. Ela estava visivelmente tensa, com as mãos trêmulas, e evitava encará-lo diretamente. Pedro sentiu um frio no estômago, já antecipando que algo sério estava prestes a acontecer. Pai, a gente precisa conversar, ela disse com a voz baixa. Pedro assentiu, tentando esconder o medo que sentia. Claro, filha. O que está acontecendo? Isabela respirou fundo antes de continuar. Eu falei com Gustavo, meu pai biológico. Ele quer que eu o conheça melhor, quer passar mais tempo comigo. Eu não sei o que pensar, mas sinto que preciso saber quem ele é. As palavras de Isabela atingiram Pedro como uma faca. Era como se o chão sob seus pés desmoronasse. Ele sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparado para a dor que aquilo causaria. Tentando manter a calma, ele respondeu: Eu entendo, Isabela. Eu não vou te impedir de conhecer Gustavo, mas quero que você saiba de uma coisa. Independente de qualquer coisa, eu sempre serei seu pai. Sempre estive aqui para você. Isabela finalmente olhou para Pedro, com lágrimas se formando em seus olhos. Eu sei disso, pai, e eu te amo. Mas, e se eu gostar dele? E se eu me sentir mais conectada a ele? Como eu vou lidar com isso? Você vai me odiar? Pedro se levantou lentamente e caminhou até Isabela, segurando-a pelos ombros com gentileza. Eu nunca poderia te odiar, filha. Nunca. Isso não é uma competição. Você tem todo o direito de conhecer o Gustavo, e não importa o que aconteça, eu vou te apoiar. Mas lembre-se, o amor que eu sinto por você não depende de sangue, Isabela. Você é minha filha e sempre será. Isabela desabou em lágrimas e Pedro a puxou para um abraço forte. Naquele momento, ele soube que sua luta era muito mais interna do que qualquer processo judicial. O verdadeiro desafio era manter o vínculo que ele e Isabela construíram ao longo dos anos, mesmo diante da confusão e das dúvidas que a verdade trouxe. Mas Gustavo não estava disposto a desistir tão facilmente.
Ele havia deixado claro em todas as conversas com Isabela que queria fazer parte da vida dela de maneira permanente. E agora, não apenas como pai biológico, mas com a intenção de tomar para si o papel de pai em definitivo. Ele oferecia oportunidades, promessas de uma vida diferente e falava com uma confiança que parecia cada vez mais atraente para Isabela. Pedro podia ver a mudança em sua filha. A dúvida crescia em seu coração, e o medo de perder o amor de Isabela o consumia. Era como se, a cada dia que passava, Gustavo roubasse um pedaço dela, até que um dia, a notícia que Pedro mais temia chegou. Gustavo estava entrando com uma ação formal de guarda compartilhada, e seu objetivo era claro. Ele queria Isabela integralmente. O processo de guarda se tornou uma verdadeira guerra. Pedro, que já enfrentara tantos desafios em sua carreira como empresário, jamais havia sentido uma pressão tão esmagadora. Naquele momento, ele estava lutando não por dinheiro, contratos ou prestígio, mas pela pessoa mais importante de sua vida, Isabela. Os advogados de Gustavo eram implacáveis. Cada detalhe da vida de Pedro foi examinado minuciosamente, buscando qualquer falha que pudesse ser usada contra ele. Gustavo estava determinado a provar que, como pai biológico, tinha o direito legal e moral de ficar com Isabela. Ele havia montado um caso sólido, com psicólogos e especialistas que falavam sobre a importância do vínculo de sangue. Além disso, Gustavo insistia em sua narrativa. Isabela precisava conhecer suas raízes, entender sua verdadeira origem e formar um laço autêntico com seu pai biológico. Pedro, por outro lado, baseava sua defesa em algo muito mais poderoso: o amor incondicional. Ele não precisava de laços de sangue para demonstrar que era o verdadeiro pai de Isabela. Ele havia estado ao lado dela em todos os momentos importantes de sua vida, desde os primeiros passos, os primeiros dias de escola, até as lágrimas derramadas após a morte de Mariana. Era ele quem consolava Isabela quando ela tinha pesadelos, quem assistia às suas apresentações de balé e a ajudava com os trabalhos escolares. Aquele era um amor construído ao longo de anos que nenhuma descoberta biológica poderia destruir. No entanto, Isabela estava dividida. O contato com Gustavo a deixava confusa, e ela começou a questionar quem ela realmente era. Será que ela poderia ser filha de dois pais? Pedro, com quem ela tinha todo o histórico emocional e de vida, e Gustavo, que agora se apresentava como uma nova figura paterna, cheia de promessas e expectativas. Cada dia no tribunal era uma tortura emocional para Pedro. O medo de perder Isabela o corroía por dentro, mas ele sabia que a batalha não era apenas legal. Era uma batalha pelo coração dela. Ele precisava manter sua calma e demonstrar que, não importasse o resultado do processo, ele ainda estaria lá para ela. Ele se recusava a deixar Gustavo destruir o vínculo que ele e Isabela construíram com tanto cuidado. Mas Pedro sabia que precisava de mais do que palavras para vencer essa luta. Em um movimento ousado, ele decidiu fazer algo que poderia mudar tudo. Em vez de se apoiar apenas na defesa, ele convidou Gustavo para uma conversa privada, longe dos advogados, longe do tribunal. Ele sabia que não poderia evitar o processo, mas queria apelar diretamente ao lado humano de Gustavo. Quando os dois se encontraram, a tensão era palpável. Pedro não conseguia disfarçar o desprezo que sentia por Gustavo, mas sabia que precisava manter a calma. Sentaram-se frente a frente e Gustavo, sempre confiante, começou a falar primeiro. Eu sei que você ama Isabela, Pedro, mas eu sou o pai dela. Tenho o direito de estar na vida da minha filha, de criar um laço que nunca tive a chance de formar. Pedro ouviu em silêncio, mas quando Gustavo terminou, ele finalmente falou. Você pode ser o pai biológico de Isabela, Gustavo. Isso eu não posso mudar, mas você não estava lá quando ela precisou de um pai. Eu estava. Você nunca viu o sorriso dela nas manhãs de Natal, nem segurou sua mão quando ela teve medo. Eu fiz tudo isso. Não tente transformar isso numa disputa de ego, porque quem vai sair machucada no final é Isabela.
Gustavo hesitou por um momento, como se tivesse sido atingido por uma verdade que ele se recusava a encarar. Mas ele rapidamente retomou sua postura de confiança. Eu só quero minha filha de volta, Pedro. Foi então que Pedro, respirando fundo, lançou uma última carta. Você pode tentar lutar legalmente, Gustavo, mas eu vou lutar pelo coração dela. E se você acha que pode simplesmente aparecer e tomar o lugar que eu construí ao longo dos anos, está enganado. A conversa terminou ali, sem mais acordos ou promessas. Pedro sabia que Gustavo não recuaria facilmente, mas sentia que, pela primeira vez, havia plantado uma dúvida. A batalha estava longe de acabar, e o tribunal decidiria os próximos passos. Contudo, Pedro já entendia que a decisão mais importante não viria dos juízes, mas de Isabela. À medida que os dias do julgamento se arrastavam, as tensões aumentavam ainda mais dentro da casa de Pedro. Isabela estava presa em um turbilhão de emoções, e ele podia ver a luta interna que sua filha travava. Ela começava a passar mais tempo sozinha, mergulhada em seus pensamentos, tentando fazer sentido de tudo o que acontecia ao seu redor. Uma noite, Pedro a encontrou sentada na varanda, com os olhos perdidos no horizonte. Ele se aproximou silenciosamente e sentou ao lado dela. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos antes que ela finalmente falasse, com a voz entrecortada. Pai, eu não sei o que fazer, ela confessou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto que estou dividida ao meio. Gustavo, ele é meu pai, mas você é quem sempre esteve aqui. Como eu posso escolher entre vocês dois? Pedro sentiu seu coração se apertar. Era exatamente o que ele temia. Isabela estava sendo forçada a tomar uma decisão que nenhuma criança deveria fazer. Ele se virou para ela, tentando encontrar as palavras certas para acalmá-la. Filha, você não precisa escolher. O que importa é o que você sente, o que está no seu coração. Não se deixe pressionar por mim, nem por Gustavo. Eu só quero que você seja feliz e que tome a decisão que achar melhor para você. Ela o olhou, com o rosto molhado de lágrimas. E se eu escolher ele, pai, o que vai acontecer conosco? Pedro suspirou profundamente, sentindo as palavras difíceis em sua garganta. Nós nunca vamos deixar de ser pai e filha, Isabela. Eu sempre estarei aqui para você, independentemente de qualquer coisa. Você pode ir conhecê-lo, passar o tempo que precisar com ele, mas o meu amor por você não muda. Nunca. Era uma promessa de amor incondicional, o tipo de amor que Pedro sabia que não dependia de laços de sangue. Isabela caiu em seus braços, soluçando de forma descontrolada, e Pedro a segurou como se pudesse proteger aquele momento de qualquer decisão externa. Naquele instante, ele percebeu que, apesar da luta no tribunal, a batalha mais difícil era a emocional. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Gustavo intensificou suas tentativas de conquistar Isabela, oferecendo viagens, presentes e promessas de um futuro cheio de aventuras ao seu lado. Ele a convidava para jantares caros, para conhecer lugares que Pedro nunca poderia proporcionar. Era como se estivesse comprando o afeto dela. Pedro, por sua vez, recusava-se a participar dessa competição. Ele continuava a viver o dia a dia com Isabela, como sempre fez, ajudando-a com as tarefas escolares, conversando sobre os planos para a faculdade e, principalmente, ouvindo-a. Pedro sabia que a conexão entre ele e sua filha ia muito além do que o dinheiro poderia comprar. Era uma ligação construída em confiança, tempo e cuidado. Mas Gustavo não desistiu. Ele sabia que a única maneira de ganhar o coração de Isabela era usando sua carta mais forte, a verdade sobre o passado. Em uma reunião privada com ela, ele revelou detalhes de como ele e Mariana haviam se conhecido, de como o relacionamento deles começou antes mesmo de Pedro entrar na vida dela. Ele falou sobre o amor que sentia por ela na época e de como nunca tivera a oportunidade de ser o pai que queria ser.
Isabela estava confusa. Por mais que sentisse amor por Pedro, as palavras de Gustavo mexiam com ela. Era um conflito que a fazia questionar tudo o que acreditava. Ela não queria ferir ninguém, mas também não podia ignorar o desejo de saber mais sobre suas origens. Então, o inevitável aconteceu. Uma manhã, Pedro recebeu a notícia de que Gustavo estava avançando com o processo de guarda total. Ele alegava que, como pai biológico, tinha o direito de assumir a paternidade completa de Isabela. Era o golpe final que Pedro tanto temia, mas ele não desistiria. Apesar da dor e do medo de perder sua filha, Pedro estava disposto a lutar até o fim. Ele sabia que, independentemente da biologia, o amor que compartilhava com Isabela era insubstituível. E de alguma forma, ele precisava fazer com que ela também visse isso. Por outro lado, os advogados de Pedro destacaram a ligação emocional entre ele e Isabela, reforçando que a paternidade não se define apenas pelo sangue, mas pelo amor e pelo cuidado que ele sempre dedicou a ela. Eles apresentaram provas de que Pedro tinha sido o único a estar presente em cada momento da vida de Isabela e que, emocionalmente, ele era, de fato, seu pai. Mas a defesa mais poderosa não veio dos advogados. O juiz, percebendo que esse era um caso diferente de tantos outros, decidiu ouvir a pessoa mais afetada por tudo aquilo: Isabela. Ela seria a chave da decisão. Quando o juiz a chamou para depor, o coração de Pedro parou por um segundo. Gustavo manteve a postura confiante, mas não conseguiu disfarçar a tensão em seus olhos. Isabela se levantou lentamente e caminhou até o centro da sala, onde todos os olhares estavam voltados para ela. Ela começou hesitante, as mãos trêmulas e a voz baixa. Eu não sei bem o que dizer. Tudo isso tem sido muito difícil para mim. Nunca imaginei que passaria por uma situação assim. Eu sempre pensei que tinha uma vida normal com meus pais, até que descobri que a verdade não era bem essa. Isabela respirou fundo, enquanto todos na sala aguardavam suas próximas palavras. Gustavo me disse que é meu pai biológico, e eu acredito nisso. Mas a verdade é que, por mais que ele seja parte da minha história, ele não esteve presente em minha vida. Eu sei que ele tem motivos para isso, mas não foi ele quem me criou. A voz dela começou a vacilar, e as lágrimas apareceram em seus olhos. Eu amo o Pedro. Ele é o meu pai. Ele sempre esteve lá por mim, me amou, me cuidou, me ensinou tudo o que eu sei sobre a vida. Ele me deu o amor que um pai dá a uma filha, e isso, para mim, vale mais do que qualquer laço de sangue. Pedro sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras. Era como se o peso de anos de incertezas e medos estivesse sendo aliviado ali, naquele instante. Eu não estou dizendo que não quero conhecer o Gustavo, continuou Isabela, mas eu não quero perder o meu pai por causa disso. Eu quero ter os dois, se for possível, mas eu não posso abrir mão do homem que me criou, que esteve ao meu lado em todos os momentos da minha vida. A sala estava em silêncio absoluto. O juiz fez uma pausa antes de falar, processando as palavras de Isabela. Ele olhou para os advogados e, em seguida, para os dois homens que disputavam o coração daquela jovem. Gustavo parecia ter sido atingido por um golpe invisível. Sua confiança havia desaparecido e ele olhava para Isabela com uma expressão de derrota. Talvez ele soubesse naquele momento que, por mais que fosse o pai biológico, jamais poderia competir com o amor incondicional que Pedro havia dado a Isabela ao longo dos anos. O juiz então quebrou o silêncio. Dada a complexidade deste caso, e mais importante, considerando o desejo da menor envolvida, esta corte decide que a guarda de Isabela deve permanecer com Pedro. Ele tem sido em todos os aspectos o pai desta jovem, e a corte reconhece o vínculo emocional entre eles. O direito de visitas para Gustavo será concedido, mas a guarda legal permanecerá com Pedro. O coração de Pedro quase saltou do peito. Ele havia vencido, não por meio de advogados ou argumentos legais, mas porque Isabela o escolheu.
Ele não pôde conter as lágrimas quando sua filha correu até ele, abraçando-o com toda a força. Gustavo, por outro lado, permaneceu em silêncio. Por mais que tivesse perdido a batalha pela guarda, ele sabia que ainda teria a chance de ser parte da vida de Isabela, mesmo que de uma forma limitada. Ele se levantou, com o olhar abatido, e saiu da sala sem dizer uma palavra. Mas, para Pedro, aquele momento era a vitória mais significativa de sua vida. Ele havia conquistado não só o direito de continuar sendo o pai de Isabela, mas também o amor incondicional de sua filha. Era uma batalha que ele nunca escolheria lutar, mas que no final ele sabia que valia cada segundo. Isabela, ainda abraçada a ele, olhou para o pai com os olhos marejados e sussurrou: "Eu nunca duvidei que você sempre seria meu pai, de verdade." Pedro, sem palavras, apenas a segurou mais forte, sabendo que depois de tudo, nada mais poderia separá-los. Os dias após o veredito passaram como um borrão, mas não sem deixar marcas profundas na vida de Pedro e Isabela. Eles haviam vencido a batalha legal, mas agora precisavam enfrentar a dura realidade de reconstruir o que havia sido abalado pelas revelações e disputas. Pedro, embora aliviado pela vitória no tribunal, sabia que não poderia ignorar os impactos emocionais que tudo isso havia causado em sua filha. Gustavo manteve-se distante por algumas semanas, provavelmente processando a derrota e as consequências de sua tentativa de retomar o controle sobre a filha que nunca pôde criar. No entanto, o direito de visitas que lhe fora concedido logo começou a ser exercido. A cada encontro que Isabela tinha com o pai biológico, Pedro sentia uma pontada de medo. Será que, com o tempo, Gustavo conseguiria conquistá-la de maneira mais profunda? Será que a relação deles mudaria? Um domingo à tarde, depois de um desses encontros, Isabela voltou para casa com um olhar introspectivo. Pedro, sempre atento aos sinais de sua filha, decidiu não pressioná-la com perguntas, mas seu coração estava inquieto. Era como se cada visita a Gustavo o levasse para mais perto de perder a única pessoa que realmente importava para ele. Ela entrou no quarto e, após alguns minutos, apareceu na sala com um álbum de fotos. "Pai", ela disse, "posso te mostrar uma coisa?" Pedro assentiu, um pouco confuso. Isabela se sentou ao lado dele no sofá e abriu o álbum. As primeiras páginas estavam repletas de fotos antigas, de quando Isabela era apenas um bebê. Pedro se lembrava de cada uma delas: as noites sem dormir, os primeiros passos, os sorrisos desdentados. Eles folhearam o álbum juntos, e uma onda de nostalgia e emoção tomou conta de Pedro. "Essas são as minhas memórias de infância", ela disse com a voz suave. "E você está em todas elas. Eu percebo que, embora eu tenha conhecido Gustavo agora, e ele seja meu pai biológico, ele não pode apagar isso. Essas lembranças, esses momentos, são o que realmente definem quem eu sou." Pedro olhou para a filha, com os olhos marejados. "Isabela, eu nunca quis que você se sentisse dividida entre mim e ele. Eu só queria que você fosse feliz." Ela segurou a mão dele. "Eu sei, pai. E você sempre será meu pai. Eu amo o Gustavo pelo que ele é, pelo que ele representa em termos de minha história. Mas o amor que eu sinto por você é diferente. É algo que ninguém pode substituir." Naquele momento, Pedro sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele percebeu que, apesar de todos os temores, o vínculo entre ele e Isabela era inquebrável. Eles haviam passado por uma tempestade juntos, mas agora estavam mais fortes. A relação entre Gustavo e Isabela, por outro lado, começou a se estabilizar em um novo normal. Gustavo passou a entender que ele não poderia substituir Pedro e que a melhor maneira de fazer parte da vida da filha era respeitar a dinâmica que já existia. Com o tempo, os encontros entre eles deixaram de ser carregados de tensões e passaram a ser mais leves, embora nunca totalmente desprovidos de emoções não ditas. Certo dia, Gustavo chamou Pedro para uma conversa. Ele sabia que era uma conversa difícil, mas necessária. "Eu sei que o tribunal tomou sua decisão.
começou Gustavo com a voz séria. E eu entendo que Isabela escolheu você como pai. Não posso mudar isso, e não vou tentar mais. Pedro o olhou, tentando entender onde aquela conversa iria chegar. O que você quer, Gustavo? Eu quero estar presente na vida dela, mas não quero criar mais conflitos. Cheguei a perceber que minha insistência em tentar forçar essa situação só estava machucando Isabela. Você é o pai dela, e eu aceito isso agora. Mas eu ainda quero que ela saiba que eu estou aqui, caso ela precise de mim. Pedro respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e compreensão. Eu nunca quis afastá-la de você, Gustavo. Só queria protegê-la. Mas se você estiver disposto a colocar o bem-estar dela acima de tudo, então podemos trabalhar juntos nisso. Era um momento de reconciliação inesperada. Dois homens que, por tanto tempo, haviam estado em lados opostos de uma batalha feroz, agora estavam unidos por um objetivo comum: o bem-estar de Isabela. Pedro sabia que, embora nunca fosse fácil, era possível coexistir com Gustavo na vida de sua filha, contanto que ambos mantivessem o respeito mútuo. Os meses que se seguiram foram um período de cura. Isabela começou a lidar melhor com sua dualidade familiar, aceitando que tinha dois pais de maneiras diferentes. Pedro e Gustavo, por sua vez, começaram a construir uma trégua silenciosa, movidos pelo amor compartilhado por Isabela. E assim, Pedro continuou sendo o pai presente, amoroso e protetor que sempre foi. Enquanto Gustavo, aos poucos, encontrava seu lugar como uma figura secundária, mas ainda importante, na vida da filha que ele nunca pôde criar. Para Pedro, a vida havia mudado completamente, mas de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. O peso da dúvida e da insegurança foi substituído pela certeza de que, apesar de tudo, o amor que ele e Isabela compartilhavam prevaleceria. E, acima de tudo, Pedro finalmente havia encontrado a paz, sabendo que o verdadeiro valor da paternidade estava nas memórias construídas, no cuidado oferecido e no amor incondicional que não conhecia barreiras. Os anos passaram e Isabela cresceu, tornando-se uma jovem forte e decidida. A vida seguiu um curso tranquilo desde aquele intenso período de batalhas e reconciliações, mas as cicatrizes da experiência deixaram marcas que moldaram não apenas o futuro de Pedro, mas também a forma como ele entendia o que significava ser pai. Um dia, já adulta, Isabela voltou para a casa de Pedro para uma visita especial. Ela havia completado a faculdade e estava começando sua própria família. Naquela tarde, eles sentaram-se juntos na varanda, apreciando o pôr do sol como tantas vezes haviam feito quando ela era criança. O silêncio entre eles não era mais cheio de incertezas, mas de compreensão mútua. Pai, ela começou olhando para o horizonte. Hoje em dia eu entendo ainda mais o que você fez por mim. Como você lutou, não apenas contra o Gustavo, mas contra tudo. E o mais importante, você lutou contra suas próprias dúvidas, medos, e mesmo assim nunca deixou de me amar, mesmo quando tinha motivos para isso. Pedro sorriu, sentindo um calor familiar em seu peito. Você nunca foi uma dúvida para mim, Isabela. Não importa o que a vida tenha jogado no nosso caminho, eu sabia, desde o primeiro momento em que te segurei nos braços, que você era minha filha. O que importa não é o sangue, mas o amor que compartilhamos, as noites que passei ao seu lado, as risadas, as lágrimas. Isso é o que nos define. Ela o olhou nos olhos e ele podia ver o quanto aquela jovem mulher havia crescido em sabedoria e compreensão. Eu sempre soube disso, mesmo quando era jovem. Acho que no fundo, eu sempre soube que Gustavo não era o pai que você é, nem poderia ser. A conversa entre eles naquela tarde foi uma despedida emocional de um capítulo doloroso de suas vidas, mas também uma celebração da jornada que compartilharam. Pedro havia provado que o verdadeiro significado da paternidade não estava no DNA, mas na dedicação, no sacrifício e no amor incondicional. Gustavo, por sua vez, eventualmente encontrou seu próprio lugar na vida de Isabela, embora distante.
Ele reconheceu que o laço entre Pedro e sua filha era algo que ele nunca poderia desfazer, nem mesmo com o tempo. Ao final, ele aceitou seu papel mais limitado, e as visitas se tornaram menos frequentes, mas carregadas de respeito e compreensão. Pedro passou a viver sua vida com uma nova leveza. O peso de anos de batalhas e segredos havia se dissipado, deixando em seu lugar uma serenidade que ele nunca soubera que poderia existir. Ele se tornou um avô presente e carinhoso para os filhos de Isabela, repetindo com eles o mesmo carinho e dedicação que um dia havia dado a ela. No casamento de Isabela, enquanto ele caminhava ao lado da filha até o altar, Pedro percebeu que, em todas as reviravoltas da vida, a única coisa que realmente importava era o amor que ele havia dado e recebido. E quando Isabela olhou para ele, antes de dizer seus votos, ele soube que havia cumprido sua missão. Pai, ela disse baixinho, antes de caminhar em direção ao futuro que a aguardava. Obrigada por nunca desistir de mim. Pedro sorriu com o coração pleno. Não importava quantas batalhas ele tivesse lutado, quantas dúvidas e revelações o tivessem atingido. No final das contas, ele venceu a maior batalha de todas, a de manter o amor como a única verdade que realmente importa. E ao assistir sua filha iniciar sua própria jornada, Pedro sabia com toda a certeza que o amor incondicional que ele cultivou seria o verdadeiro legado que ele deixaria para as futuras gerações. O legado de um pai não está no sangue que corre pelas veias, mas no amor que preenche o coração. Anos depois, em uma noite tranquila, Pedro estava sentado em sua poltrona favorita, observando as fotos antigas de Isabela espalhadas pela mesa de centro. Ele sorria para si mesmo, lembrando-se de como havia sido abençoado por ter criado uma filha tão extraordinária. Ela agora estava casada, feliz, e ele havia se tornado o avô que sempre sonhou ser. De repente, o som de risadas infantis ecoou pela casa, e a porta da sala se abriu. Isabela entrou, carregando seu filho nos braços e sua filha correndo logo atrás. O pequeno Mateus, com apenas 2 anos, e a doce Clara com seus 5, eram a alegria de Pedro. Ao vê-los, seus olhos se encheram de ternura, como se cada momento com eles fosse um presente precioso. Vovô! Clara correu para os braços de Pedro, que a envolveu em um abraço caloroso. Isabela sorriu, observando aquela cena. Havia algo em seu olhar que parecia querer dizer mais do que as palavras podiam expressar. Pai, ela começou hesitante. Tem uma coisa que eu preciso te dizer. Pedro a encarou curioso. Ele sabia que, com Isabela, sempre havia um novo capítulo a ser desvendado, algo novo para aprender, para compartilhar. O que foi, filha? Isabela se sentou ao lado dele no sofá, enquanto Mateus, curioso como sempre, brincava com as mãos do avô. Ela respirou fundo e, com os olhos marejados, pegou um envelope no bolso. Eu encontrei isso há algum tempo e não sabia quando seria o melhor momento para te mostrar. Mas acho que agora é a hora certa. Pedro abriu o envelope devagar, sentindo o peso emocional daquele momento. Dentro havia uma carta. Ao ler as primeiras palavras, seu coração quase parou. Era uma carta de Amanda, sua falecida esposa, escrita pouco antes de morrer. As palavras, escritas com uma caligrafia trêmula, eram uma confissão final, uma carta de arrependimento e amor. Nela, Amanda admitia sua traição, mas o mais importante, explicava que o maior desejo de seu coração era que Pedro soubesse que ele sempre seria o único verdadeiro pai de Isabela. A vida me trouxe muitos erros, dizia a carta, mas o maior erro seria não reconhecer o homem que você é, Pedro. O pai que você foi e sempre será para Isabela. Ela é sua, em espírito, coração e alma. O amor que você deu a ela é algo que ninguém jamais poderá apagar. Eu me arrependo profundamente, mas sei que no fim, o que importa é o que construímos juntos. Cuide dela como sempre cuidou. E nunca duvide que você é o pai dela em todos os sentidos.
Pedro sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto e Isabela, ao ver a emoção em seus olhos, segurou sua mão. Pai, eu sempre soube, ela disse, sua voz trêmula de emoção. Eu sempre soube que, independente do que acontecesse, você era o meu pai. E agora, lendo as palavras da mamãe, sei que ela também sabia disso. Pedro abraçou a filha, sentindo o calor e a verdade daquele momento. Tudo o que havia acontecido, as lutas, as dores, as revelações, agora pareciam fazer sentido. Ele havia lutado pelo amor de sua filha, e aquele amor nunca fora em vão. Enquanto eles se abraçavam, Clara e Mateus, sem entender a profundidade do que acontecia, corriam pela sala com risadas contagiantes. Mas Pedro sabia que, de alguma forma, aquele momento também era para eles. O legado de amor e sacrifício que ele construíra viveria através de seus netos. E as lições que aprendera ao longo de sua vida continuariam a florescer. Pai, Isabela sussurrou com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada por nunca desistir de mim. Obrigada por ser o pai que eu sempre precisei. E saiba que, não importa o que o futuro traga, você sempre será meu herói. Pedro sorriu, com o coração transbordando de gratidão e paz. Ele havia vencido todas as batalhas que a vida lhe impôs. E no final, o que permaneceu foi o amor incondicional. O amor que ele escolheu dar. Naquela noite, enquanto Pedro olhava para o céu estrelado, ele sentiu uma calma profunda. Finalmente, tudo estava no lugar certo. E ele sabia, sem sombra de dúvida, que o verdadeiro legado de um pai não estava no sangue, mas no amor que ele cultivou e passou adiante. Um amor que duraria para sempre.